Salve progressistas, eu sou o Clayson. A Polícia Federal está investigando, a pedido do Ministério Público Federal, o Jair Renan Bolsonaro. O Jair Renan é o filho homem mais novo do Bolsonaro, o filho do seu segundo casamento. Na verdade, o filho mais novo é a Laura, né, que é do seu terceiro casamento, mas é o filho homem mais novo. E o Jair, ao que tudo indica, né, o Jair Renan Bolsonaro, ao que tudo indica, ele de fato, ele se envolveu com o que se costuma chamar de tráfico de influência, que nada mais é do que utilizar o fato, né, ele utiliza o fato de ser filho do presidente para conseguir algumas benesses. É um lobby de uma outra forma, né, um lobby de parente. Essas coisas do Brasil, que a gente tem aqui no Brasil, né? Ele obteve alguns benefícios que ele nega, inclusive numa reportagem que ele faz com o SBT logo antes de prestar um depoimento à Polícia Federal. Ele, inclusive, fala que nada daquilo aconteceu, que ele não recebeu carro zero nenhum, porque é uma das acusações. Ele disse que não participou de evento, mas que não organizou o evento, mas sabe-se que ele levou pessoas para participar desse evento, que depois esses mesmos empresários acabaram obtendo benefícios junto ao governo Bolsonaro. Então ele explica sem explicar, dá aquelas patadas, né? Que são mitadas típicas do Bolsonaro, que os bolsonarentos adoram, né? Essas respostas mal educadas, grossas e estúpidas, né? Eu não tenho que... Sabe, aquele jeitão que eu nem gosto de replicar aqui, mas é aquela forma estúpida de conversar, de falar e tudo mais, sempre com um ar muito arrogante, que é típico também da familícia, né? E acompanhado nessa ocasião do advogado da família Bolsonaro, o Frederic, né, o Fred Wassef, que foi aquele advogado que escondeu o Queiroz durante um período, e aí foi desbaratado lá o local onde ele estava escondendo o Queiroz, que era uma casa dele, do Fred Wassef. E o Fred também junto, olhando e tudo mais, naquela reportagem que foi concedida pelo Jair Renan. A gente vai fazer alguma reflexão sobre isso, sempre pedindo para você dar o like no vídeo, lembrando a você, né, esse like é muito importante, então nos ajude com esse like. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, não é inscrita. Se não é a primeira vez que você está aqui, já conhece o nosso trabalho, se inscreva aqui, estamos todos os dias trabalhando para você. O Bolsonaro fez uma declaração a respeito desse caso todo envolvendo o Jair Renan, que deixou muitas pessoas com a pulga atrás da orelha. Será que o Bolsonaro está rifando o próprio filho? Será mesmo que ele está saindo fora dessa situação como um todo? Porque a resposta do Bolsonaro, palavras dele, tá? Ele diz assim: acho que ninguém conhece ele, vive com a mãe, há muito tempo está longe de mim, mas de vez em quando eu recebo aqui. E ele completa dizendo, olha, não vou dizer se ele está certo ou se está errado. E aí pede oração e tal. E aí a gente vê o primeiro ponto que eu considero fundamental para a gente entender Bolsonaro e seus filhos como um todo. Não é só o Jair Renan. Quando ele fala, olha, há muito tempo está longe de mim, ao que tudo indica, Bolsonaro ele tem esse comportamento, ele se distancia dos filhos, e depois ele tenta, de alguma forma, oferecer aos filhos, como ele fez, né, com os três, pelo menos, com o Flávio, com o Eduardo e com o Carlos, ele oferece cargos políticos, e aí com isso esses três filhos acabam idolatrando, colocando ele em primeiro, lá em primeiro lugar, lá num patamar e tudo mais. Esse mais novo, Jair Renan, fez uma tatuagem, tatuou o pai, né, no corpo. Então a gente percebe que na medida em que eles veem alguma vantagem, eles também acabam se reaproximando. Mas o Bolsonaro tem um comportamento que é muito típico daquelas pessoas que acabam sendo maus pais, porque no primeiro casamento ele se casou com a Rogéria e nesse primeiro casamento ele já fez aquilo que depois foi uma marca da trajetória política dele. Ele colocou a Rogéria, a esposa, para ser candidata a vereadora. Aí quando ele se separou da Rogéria, ele acabou colocando o filho, o Carlos Bolsonaro, para ser
adversário da mãe. Essa é a verdade, né? Ele colocou o Carlos Bolsonaro para se candidatar com 17 anos de idade. Eu acho que o Carlos nem sabia o que estava acontecendo, né? Se candidatar lá no seu 6º mandato lá de vereador no Rio de Janeiro. E naquela ocasião, quando ele tinha 17 anos, ele colocou o filho para se candidatar a vereador para que a mãe, então, eles tinham separado, né? Para que a mãe não pudesse ser vereadora. De fato, ele conseguiu. A Rogéria não conseguiu se reeleger e o Carlos Bolsonaro se elegeu com 3 vezes mais o número de votos do que a mãe. Então, assim, no começo você já fala, pô, mas que estranho, né? O cara colocar o filho para competir com a mãe e tudo mais. Mas isso é do Bolsonaro. Nesse primeiro relacionamento, existem aí uma série de... Eu não gosto de entrar nesses assuntos mais pessoais, porque de fato isso não tem nada a ver. Mas é importante para a gente explicar o que a coisa acontece, quais são as motivações. Então fala-se, né, a boca pequena, que a Rogéria havia traído o Bolsonaro, então ele estava bem chateado, e aí ele acabou então colocando o filho e tudo mais, e trazendo o filho para a política. No segundo casamento, quando ele se casa com a Ana Cristina, essa é a mãe do Jair Bolsonaro, a Rogéria é mãe do Flávio, do Eduardo e do Carlos, os 3. E aí a Ana Cristina, né, a segunda esposa, é mãe do Jair Renan. Essas relações que ele traz já não são mais políticas diretamente com a esposa. Ele coloca a esposa, segundo investigações do COAF, segundo uma série de evidências que surgiram, ele coloca a esposa para cuidar de uma certa rachadinha, né? E o peculato, né? Dentro do gabinete do Carlos e também do Flávio, quando o Flávio era deputado estadual. Então, existem aí uma série de evidências de que ela realmente praticava tal rachadinha. Tem saques de 300 mil, de 150 mil da conta de uma empresa da Ana Cristina. Tem uma série de questões que também levam a crer que, de fato, ele tem aí um envolvimento com rachadinha junto com a esposa da época, né, a Ana Cristina. É claro que a separação com a Ana Cristina também envolve uma situação que foi trazida, inclusive, por um ex-funcionário do Bolsonaro. Ele diz, olha, a Ana Cristina estava traindo o Bolsonaro, inclusive ele traz detalhes, com um bombeiro que fazia parte da segurança do Bolsonaro. Então, segundo o funcionário, né, um ex-funcionário do próprio Bolsonaro e da própria Ana Cristina, ela traiu o Bolsonaro com esse ex-segurança. Bolsonaro se separa numa situação... essas separações do Bolsonaro nem sempre são tão tranquilas. Em uma delas, por exemplo, o caso que a gente está falando aqui da Ana Cristina, houve uma separação litigiosa e aí a ex-esposa fala, olha, a gente tinha um cofre com joias, com dinheiro e tudo mais. Ele foi lá e limpou o cofre e pegou uma quantidade enorme lá de dinheiro. São questões que eu sei que fogem um pouco aqui do nosso objetivo, mas é para você entender. Eu sei que eu tô me sentindo um leão-lobo aqui, esses caras que ficam fazendo fofoquinha, mas é tudo isso que eu estou colocando para você. Eu vou deixar aqui na descrição com as reportagens, com as investigações. A gente está falando do presidente da República e a gente está falando de envolvimento do presidente com crimes. Então, lamentavelmente, essas coisas acabam surgindo e eu tenho que passar para você como informação. São informações todas que foram levantadas em investigação pela própria Polícia Federal. Tá tudo aqui, eu vou deixar toda... Eu não vou entrar muito em detalhes, mas vou deixar para você. Mas é importante você entender como que as coisas de fato acontecem. Essa esposa, a Ana Cristina, recentemente, ela teve envolta na possível compra de uma mansão em Brasília. Na verdade, essa compra dessa mansão ela nunca foi comprovada de fato, porque ela paga um aluguel que calcula-se, né, quase 20 vezes menor do que o valor do aluguel que é pago naquela região ali. E aquela pessoa que está alugando essa mansão para ela
muitas pessoas apontam como sendo uma pessoa laranja, porque a própria pessoa que aluga, né, que se diz proprietária dessa mansão e que aluga a casa para Ana Cristina, inclusive mora ela e o Jair Renan, essa pessoa mora numa casa que é 10% do valor da mansão e só tem essa casa. Então ele tem duas casas, tem uma mansão de milhões que ele aluga por nada, né, por um preço de banana, e ele mora numa casa que é 10% o valor da mansão. Então, essas questões todas sempre são levantadas porque a vida do Bolsonaro, nesses bastidores, ela é pouco abordada exatamente porque é uma blindagem por parte dos bolsonarentos em cima disso. Até hoje você vê que não se comenta mais sobre a mansão comprada pelo Flávio Bolsonaro, uma mansão que ele comprou um valor exorbitante, sem uma comprovação de que ele podia comprar essa mansão. É uma coisa que, né, as pessoas já esqueceram. Ele está lá morando na mansão com tranquilidade, declarou 6 milhões numa mansão que vale, né, o valor de mercado é 14 milhões. Além do imóvel em si, ela estava toda mobiliada, com uma mobília cara também. Mas já esqueceram disso, né? A gente também não entende por que essas coisas são esquecidas. E aí a gente tem, então, agora esse terceiro casamento de Bolsonaro, que nós temos essa ligação direta da Michelle com o Queiroz. E aí a gente tem aqueles depósitos na conta da Michelle, que até hoje não foram comprovados, aqueles valores que o Queiroz depositava na conta da terceira esposa, da Michelle, que a gente não sabia, até agora a gente não sabe de onde que veio. Imaginamos que seja por questão também de peculato, de rachadinha. Queiroz conseguiu se livrar conseguiu se livrar com ações diretas do próprio Bolsonaro, destituindo os órgãos que investigam, como por exemplo o COAF, mandando embora, né, tirando de lá os delegados que investigavam, essa situação toda que ainda a gente lamenta também, ainda é pouco explorado pelas pessoas que estão envolvendo diretamente com esses assuntos. A gente aborda aqui, mas é um canal pequeno, como você bem sabe, nós somos um canal pequeno, né, conversamos com poucas pessoas, infelizmente isso deveria ser muito mais abordado, mas infelizmente as pessoas não querem abordar, não querem falar sobre isso. Eu espero que no momento em que o Bolsonaro não tiver mais como presidente, isso possa ser abordado de uma forma mais objetiva e que ele possa responder criminalmente, caso haja realmente crime, porque a proposta dele é simplesmente colocar sigilo, né? Ele vai lá, coloca sigilo de 100 anos e acabou, né? Não, sigilo de 100 anos na minha carteira de vacinação. Agora, recentemente, ele colocou um sigilo de 100 anos nas reuniões dos pastores. Esses pastores que supostamente podem estar envolvidos também com tráfico de influência e com corrupção, né? Corrupção mesmo. E ele colocou em sigilo essas reuniões que foram feitas com os pastores. Então, muito provavelmente, num dado momento, ele pode colocar em sigilo também essas visitas do Jair Renan até o palácio. Enfim, pode enrolar para que as coisas realmente não ocorram. A verdade é que o Bolsonaro sempre utilizou o poder público, sempre utilizou o seu posto, né, o seu cargo de político para poder trazer a sua família para uma situação de privilégio. A gente não sabe, mas muito provavelmente nós pagamos as separações do Bolsonaro, porque ele utilizava as esposas numa situação de envolvimento com corrupção, ou eu vou te dar um cargo aí, você vai ser vereadora, ou você vai cuidar aqui da rachadinha e tudo mais, e a gente percebe, né? Inclusive esse Marcelo, né, esse ex-funcionário do Bolsonaro, ele diz que o Bolsonaro retirou a Ana Cristina da rachadinha, né, do envolvimento direto com a rachadinha nos gabinetes do Flávio e do Carlos, exatamente em função de ter descoberto essa traição. No meio dessa história de traições, de envolvimento das ex-esposas com crimes e da esposa atual, né, no possível envolvimento com crimes e tudo mais, ele vai saindo de uma esposa para outra e abandonando indiretamente seus filhos, num outro momento tentando
tentando oferecer essas benesses, né, como a gente está vendo aqui com o Jair Renan, indiretamente para poder se fazer de bom pai. Então, na verdade, nós pagamos, quando eu digo os brasileiros, a gente paga para que o Bolsonaro possa se arrumar lá com as suas ex-esposas, possa resolver a situação com seus filhos, possa trazer uma relação melhor aí, familiar, que, ao que tudo indica, inclusive falado por ele próprio, né? Eu não vejo muito meu filho e tudo mais. Ao que tudo indica, ele mesmo é o responsável por essa relação conturbada familiar. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Você acha que Jair Renan, ele não cometeu o tráfico de influência e esses benefícios que ele nega realmente não aconteceram? Ou você acredita que o Jair Renan é mais um daqueles que, como os outros filhos, podem estar envolvidos com questões de rachadinha, com questões nada republicanas e, para não dizer muito, questões criminosas? Coloque seu comentário aqui, não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho se você é inscrito. Você pode ajudar o nosso trabalho, ajudar o nosso canal por intermédio do Apoia-se. O Apoia-se tem sorteio de livros. Você também pode nos ajudar por qualquer valor. Você pode pegar o seu celular. É simples, pega o seu celular, faça uma doação de qualquer valor. Claro, se você puder, se você quiser, evidentemente, você pode fazer uma doação pra gente pelo Pix. Nós estamos sempre aqui trabalhando para você. Se você não puder ajudar, pode ficar tranquilo. Nosso material é sempre gratuito e a gente sempre vai trazer a gratuidade aqui para todo mundo que não pode ajudar. Grande abraço, até a próxima.